E aí, tudo bem? Prosseguindo então com a discussão sobre coordenadas polares, nesse vídeo eu quero desenvolver com você a ideia de como que a gente consegue converter entre um sistema de coordenadas e outro. Então, se a gente tem um ponto descrito através de coordenadas cartesianas, como que a gente faz para conseguir representar esse ponto através de suas coordenadas polares? Então, na coordenada cartesiana desse ponto, nas coordenadas, a gente tem uma coordenada referente ao eixo x e outra ao eixo y, e então, quando a gente deseja a representação via coordenadas polares, é necessário encontrar o ρ e o θ, a distância daquele ponto até a origem do sistema, até o polo, no caso, se a gente estiver falando de coordenadas cartesianas, e o ângulo que esse segmento que vai do polo até o ponto, ele forma com um eixo horizontal, que a gente costuma chamar de semi-eixo E. E então, aqui nessa tela do GeoGebra, a gente está vendo a representação, então, tanto os eixos x e y, horizontal e vertical, como você está vendo a representação polar, em que você tem circunferências. Então, aqui a gente tem uma circunferência de raio 1, aqui uma circunferência de raio 2, uma circunferência de raio 3, circunferências concêntricas representando distâncias até a origem, ou até o polo. E também algumas semirretas, representando as angulações, as inclinações com relação à direção horizontal. E nesse caso aqui eu coloquei de 30 em 30 graus, ou de π sobre 6 em π sobre 6. Então aqui seria o 30 graus, 60 graus, a direção 90 coincide com o eixo y, 120, 150 e o 180, e enfim, creio que você tenha entendido. E então eu vou representar um ponto. Pode ser o ponto P 3 e 4, por exemplo. Então está ali marcado o ponto P, pode ver que ele não está sobre nenhuma dessas dessas semirretas mostrando angulação. Ele está, no entanto, nessa circunferência clarinha aqui, indicando a distância 5 até a origem. Ok, e pode ser interessante eu marcar a origem aqui também. A origem é o ponto 0, 0, só para ficar destacado para a gente ver. Sendo que essa origem, O, seria a origem do sistema cartesiano, Deixa eu colocar esse O para cá para baixo. Então, seria a origem do sistema cartesiano x e y. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. E quando a gente sobrepõe ao plano cartesiano esse sistema de coordenadas polares, é interessante fazer isso fazendo o polo coincidir com a origem. E então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher a opção semirreta. Então, eu quero uma semirreta que passe por esse O, que é a origem, com a mesma direção do eixo x. E então, essa semirreta, eu vou omitir esse ponto A aqui, que marcou automaticamente. E essa semirreta aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou representar de outra cor. Pode ser azul, dessa maneira aqui. Então, essa semirreta aqui, deixa eu alterar as propriedades dela aqui. Então, a legenda dela vai ser E, o semi-eixo E. Eu vou pedir para exibir a legenda aqui para a gente ver. Bom, então, essa aqui é o E, é o semi-eixo E. E então, utilizando as funções do próprio GeoGebra, vai ser muito difícil a gente visualizar tanto as coordenadas desse ponto P, quanto a questão da distância e da inclinação que a semirreta OP faz com o eixo X ou com esse semi-eixo E que eu deixei de cor azul. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui então a reta perpendicular, AP, que passa pelo eixo X, obviamente. Aqui a gente vai ter uma interseção, na verdade, entre essas retas. Então eu vou botar a interseção entre dois objetos, entre essa reta que eu acabei de descobrir e o eixo. Então, a gente tem aqui esse ponto B que apareceu aqui embaixo. Eu não estou interessado em visualizar essa reta, mas quero ver esse ponto B sim. E esse ponto B, na verdade, ele é o x do ponto P. O que apareceu ali é o x do ponto P. Então, deixa eu descer com ele aqui. E nesse caso, como o meu ponto P é o ponto 3, 4, o x de P é 3. E se eu fizer a mesma coisa, pedir a reta perpendicular ao eixo y, que passa por P, e pedir também a interseção entre essa reta e o eixo y, esse ponto que apareceu aqui, que é o B, deixa eu omitir essa reta, esse ponto aqui que apareceu, que é o B, ele, na verdade, ele é o y de P, dessa maneira.
Talvez pode ser interessante eu botar com um underline, já que eu botei o P com letra maiúscula. Eu acho que vai ser interessante fazer isso aqui também. Então, X underline P maiúsculo. Pronto, dessa maneira. E então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu marcar aqui o segmento, que vai do X de P até o P. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui tracejado de cor vermelha. Pronto, essa é a coordenada, então. Esse tamanho aí vai ser a distância entre o ponto P e o próprio eixo Y, o eixo X. Sendo que aqui eu coloquei, então, para lembrar, o semi-eixo positivo, né, o semi-eixo das coordenadas polares coincidindo com o eixo X e para o sentido positivo do eixo X. Né? Então, essa distância, esse tracejado aqui, é a distância do ponto P ao eixo X e acaba sendo também a distância do ponto P até esse eixo E, aqui, esse semi-eixo E das coordenadas polares. Eu posso fazer a mesma coisa, eu vou marcar o segmento do YP até o XP. Eu também quero pontilhado, só que dessa vez eu vou colocar azul, assim. E então, essa distância da origem até o ponto P, acho que eu vou colocar aqui de cor verde, só que aqui na verdade eu quero a linha cheia mesmo. Agora, quanto aos nomes, bem, esse aqui que apareceu como I igual a 4, que nesse caso é o valor dele, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu quero a legenda, na verdade, vai ser a distância entre o P e o E. Dessa maneira. Tá? Então, o tamanho desse segmento é a distância de P até esse eixo E aqui. Ou melhor, a distância é de P até E, ok. Sem problema, tá certo. Eu poderia também dizer que essa aqui também é a distância de P até o eixo AX. Poderia colocar dessa maneira, assim. Né? Porque no caso, essa parte positiva do semi-eixo, a direção do semi-eixo E é igual à direção do eixo X. Né? E passa pelo mesmo ponto, pela origem. Esse segmento verde, ele na verdade ele é a distância entre a origem e P, que em termos de coordenadas polares é o tal do ρ, né? Da coordenada polar. É a distância do ponto até o polo, que aqui o polo coincide com a origem do sistema cartesiano. E agora, quanto a esse tracejado azul, esse outro segmento, bem, se você olhar bem para ele, essa é a distância do ponto P ao eixo Y. Então, eu vou colocar aqui D de P ao eixo AY, dessa maneira aqui unicamente. E então, essa construção está correta. Então, essa aqui é a distância do P ao eixo AY, essa é a distância do P ao eixo AX ou ao semi-eixo E da coordenada polar. E então, essa linha verde é a distância do ponto P até a origem, ou da origem até P, né, a distância de O até P, e que lá das coordenadas polares é o tal do ρ. E eu poderia também definir aqui o ângulo. Poderia fazer uma marcação de ângulo aqui também, que seria o ângulo entre esse eixo e essa reta. E aqui está dando 53,13, né? Acabou dando um valor, não tem problema. Para diferentes valores de P, esse ângulo aqui vai ser diferente. E aqui eu coloquei esse alfa, mas talvez pode ser mais interessante. Eu vou colocar aqui, ao invés de alfa, eu vou botar o θ, na verdade. Pronto, dessa maneira. Ângulo θ do sistema de coordenadas polares. Agora, para esse triângulo, em que tanto a coordenada x quanto y são coordenadas positivas, eu poderia, inclusive, escrever o seguinte. Para essa distância que eu coloquei aqui, né, esse tracejado, eu coloquei assim, mas essa aqui, então, é a distância de P até E, que é a distância de P do ponto P até o eixo AX. Para esse caso aqui, essa distância não é exatamente a coordenada y desse ponto, então eu também poderia colocar dessa maneira. Na verdade aqui é igual
a coordenada y do ponto P. Para esse triângulo, sim. O problema, né, é que se esse ponto P, na verdade, ele estivesse aqui embaixo, aí a gente vai ter um problema, porque a coordenada y desse ponto é negativa. E distância não pode ser negativa. Né? Então, esse tamanho não pode ser negativo, não pode ser um valor negativo. Isso significa o seguinte, deixa eu voltar o P aqui para onde ele estava, deixa eu ver se eu consigo voltar com desfazer, não. Deixa eu voltar, o P era 3 e 4. Dessa maneira. Então, aqui vai ser mais interessante, mais conveniente, ao invés de eu colocar dessa maneira, eu colocar o módulo, não é? Então, aqui em módulo, porque agora sim faz sentido. Agora a definição é consistente. Se eu colocar simplesmente o y de P, né, que é a distância de P até o eixo OX é y de P, quando esse P assumir a coordenada y negativa, essa minha definição vai estar simplesmente incorreta. Porque a distância é uma coisa não negativa, é um valor não negativo, ou é zero, ou ela é um valor positivo. E se eu simplesmente defino como y de P, isso não está correto, é matematicamente inconsistente. Então, deixa eu retornar aqui. Era o ponto 3, 4, voltar o P para o ponto onde ele estava. E vale a mesma coisa aqui. Essa distância pontilhada, essa linha pontilhada em azul, qual é o tamanho dela? Bom, é a distância do P até o eixo Y, e essa distância aqui é a coordenada x do ponto P. É a coordenada x do ponto P, eu posso escrever assim. Só que se eu simplesmente escrever dessa maneira, eu vou estar errado nessa definição quando esse ponto P tiver coordenada x negativa. Eu não posso ter uma igualdade dessa maneira, não pode ser uma distância P negativa. Eu não posso ter uma distância negativa, aliás. Então, a definição precisa ser consistente. Então, da mesma maneira que antes, o correto é eu colocar aqui a módulo de x de P. E agora sim, essa definição de tamanhos de distância estão corretas. Eu não posso omitir esse módulo aqui, sob risco de eu estar criando uma definição incorreta. Vindo aqui, então, para o quadro digital, como que a gente consegue, então, dadas essas informações desenvolvidas, conseguir converter as coordenadas de um ponto que estão em coordenadas cartesianas para as coordenadas polares? Ou seja, o que a gente quer fazer é o seguinte, se a gente tem um ponto P, tem um determinado ponto P, que tem coordenadas x e y nesse sistema OXY, ele vai ser o mesmo ponto P com coordenadas ρ e θ nesse sistema de coordenadas polares, né? Aqui eu vou colocar um ρ e um θ, querendo dizer que aqui a gente está, ou sem a vírgula, né? Ρ, θ, significando que aqui esses sistemas não são iguais. Né? Os números que você lê em um não podem ser transferidos diretamente para o outro. São informações que devem ser interpretadas de maneira diferente. E então, o que a gente tem para trabalhar é esse triângulo aqui, em que aqui, nesse tamanho verde, a gente tem a distância do ponto P até a origem, ou até o polo, e pode ser até interessante eu lembrar que essa origem aqui, né, essa origem aqui também é o polo P, não é o ρ, ok? Não confundir ρ com P, do sistema de coordenadas polares. Aqui, esse tamanho aqui em vermelho que a gente tem é a coordenada y do ponto, ou melhor, o módulo da coordenada y do ponto, né? A coordenada y, a gente está falando de sistema cartesiano. E aqui, esse tamanho aqui de baixo é exatamente esse tamanho aqui de cima. Né? Só está transferido ali para baixo. Esse aqui, esse outro tamanho aqui, ele é o módulo do x do ponto P. Enquanto esse cara aqui é o módulo do y do ponto P. E então, se eu pegar isso aqui, deixa eu pegar esse triângulo aqui, colar ele aqui. Então, é com isso que a gente quer trabalhar, sabendo que esse é o ρ, certo? E esse aqui é o θ. Então, a gente quer informar as coordenadas do ponto P. Esse cara aqui, ele é o ponto P. A gente quer informar essas coordenadas, ao invés de informar as coordenadas x e y, como que a gente faria para representar no plano, informando ρ e θ. Muito bem. Agora, lá do assunto trigonometria no triângulo retângulo, a gente sabe o seguinte, que para esse ângulo θ aqui, para esse triângulo, na verdade, né, com hipotenusa ρ e catetos módulo de x de P e módulo de y de P, vai valer o seguinte, o seno de θ, ele é o cateto oposto
sobre hipotenusa. O cateto oposto a θ é módulo de y de P e a hipotenusa é ρ. Então, a gente vai ter módulo de y de P sobre a hipotenusa que é ρ. E o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente a θ, junto de θ, é o módulo de x de P. Então, módulo de x de P sobre a hipotenusa, que é ρ também. Agora, nos dois casos, né, se você isolar aqui em cima o y de P, módulo de y de P, e aqui o módulo de x de P, você vai ficar com o seguinte. Em cima, a gente fica com módulo de y de P é igual a ρ vezes o seno de θ. E embaixo, a gente fica com módulo de x de P é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Sendo que, nesse caso, da trigonometria no triângulo retângulo, a θ é um dos ângulos de um triângulo. E o ângulo de um triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo, dá 180. Então, esse θ não tem como ser maior do que 180 dentro do contexto de ser um triângulo. Mais ainda, como aqui está se falando de um triângulo retângulo, esse ângulo aqui já é um ângulo de 90. A soma dos outros dois ângulos, esse θ e esse outro aqui, tem que ser 180. Então, não tem chance do θ ser maior do que 90, porque só 90 graus já foi aqui, nesse ângulo aí, porque a gente está falando de um triângulo retângulo. Então, esse θ está efetivamente dentro desse intervalo de 0 a 90 graus. E o que acontece é que, nesse intervalo de 0 até 90, quando a gente está falando de seno de θ e de cosseno de θ, nenhum desses dois valores, nem o seno de θ, nem o cosseno de θ, vão ser valores negativos. Então, dentro do contexto de um triângulo retângulo, não tem problema ter esse módulo aqui, né? A gente está falando de distância, a gente está falando dessas distâncias associadas a um triângulo, e então o seno vai ser sempre positivo e o cosseno vai ser sempre positivo, e então essas coordenadas aqui do ponto P, na verdade, deixa eu colocar outra caneta, essa coordenada do ponto P vai acabar sendo sempre positiva. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de coordenadas polares, esse ângulo θ ele não tem que obedecer restrições para ser um ângulo de um triângulo. Então, esse θ pode ser 0, certo? Ele pode ser 0, ele pode ser 360, ele pode ser 90, ele pode ser 180. Esse θ está falando do ângulo, né? Dessa inclinação entre a reta que liga o polo ou a origem, se você estiver olhando para o sistema cartesiano, mas já que a gente está falando de coordenadas polares, tem que falar que é o polo. Desse segmento de reta que une o polo até o ponto P. É disso que a gente está falando. E essa inclinação pode ser 0. Se você tiver o ponto P, deixa eu apagar isso aqui primeiro para não ficar coisa demais. Se você tiver o ponto P aqui, por exemplo, essa inclinação da reta que une o polo até o seu ponto P, essa inclinação com relação ao eixo, semi-eixo E azul ou ao eixo X, né, que aí no caso estão sobrepostos, essa inclinação é 0. Então, você não está dentro do contexto de que necessariamente é um triângulo. Essa inclinação pode ser 0. E então, isso significa então que esse seno e esse cosseno, eles podem assumir valores negativos quando a gente pensa aqui no contexto de coordenada. Para você ver isso, basta você pensar o seguinte, ó. Imagina que você tenha esse ponto aqui, esse seja o seu ponto P. Acontece que o ângulo θ, que é o ângulo entre essa semirreta, que eu acho que eu vou colocar tudo dessa cor mesmo, entre na verdade, esse segmento de reta aqui, que une o seu ponto ao polo, né, o ângulo a ser considerado é do semi-eixo até esse segmento de reta. Então, você precisa considerar toda essa volta aqui, ó, partindo então, desse semi-eixo aqui, azul, né, ou do eixo X, se você estiver pensando na referência do plano cartesiano, né, você precisa considerar todo esse ângulo. E que, nesse caso, seria, então, 300 graus, né? Aqui seria 300 graus. Só você contar que até aqui você tem 270, mais esses 30 graus aqui que eu falei no início, 300 graus. E o que acontece é que, para pensar em termos de triângulo e pensar em trigonometria no triângulo retângulo, você pode, por exemplo, pensar nesse triângulo aqui, ó. Aliás, mais para cá, né? Nesse triângulo aqui, assim,
assim, e nesse ângulo interno aqui dentro, ó, nesse ângulo interno aqui dentro. Esse ângulo interno vai ser de 60 graus, né? Porque a gente já tem 300 para o lado de fora, mais 60, mais 60 dá 360. Né? Então você pode fazer toda a tua lógica em torno desse triângulo laranja que eu destaquei aí. Ao menos a lógica dentro desse contexto aqui de trigonometria no triângulo retângulo. Só que no fim das contas, o θ ele é 300 graus. E se você verificar ali, o seno de 300 seria negativo e o cosseno de 300 ele é negativo. E então, o fato do seno e do cosseno poderem assumir o sinal de positivo ou negativo, justifica o porquê que no final das contas a gente não vai precisar desse módulo. Não vai precisar desse módulo porque a gente pode usar a lógica da trigonometria no triângulo retângulo para entender como construir as equações que convertem de cartesiano para polar ou de polar para cartesiano. Só que no fim das contas a gente tem que lembrar que esse ângulo todo, esse ângulo de giro, ele é um ângulo de 300 graus, né, para esse problema. Ou seja, dentro das coordenadas polares, esse giro, esse ângulo, ele vai de 0 até 2π, de 0 a 360 graus. E para esses valores, para alguns valores, o cosseno vai poder ser negativo e o seno também. E então, devido às igualdades possíveis de serem feitas, né, entre o seno desse ângulozinho pequeno aqui dentro e o seno desse giro inteiro que você fez aqui, tanto do seno quanto do cosseno também, a gente vai poder trabalhar diretamente com o ângulo θ, e não com esse ângulo pequenininho que eu desenhei ali dentro, que facilita a você enxergar que existe um triângulo retângulo ali, mas que na prática não é aquele ângulozinho interno. Você tem que considerar o giro inteiro porque a gente está dentro do contexto de coordenadas polares. E então vai ser possível escrever as seguintes equações. Você vai descobrir que para você encontrar o y do ponto P, basta você considerar o ρ vezes o seno de θ. Basta você considerar o ρ vezes o seno de θ. E para você achar o x do ponto P, basta você considerar o ρ vezes o cosseno de θ. E, na verdade, eu coloquei ao contrário, a gente costuma colocar o x primeiro, já que as coordenadas costumam ser dadas nessa ordem, né? Em termos de x e y primeiro. Primeiro x, depois o y. E então, se você tem as informações de ρ e de θ, é assim que você faz a conversão para as coordenadas cartesianas, x e y. E aqui eu coloquei x de p, y de p, e agora eu vou genericamente colocar simplesmente x e y. As coordenadas x e y são convertidas dessa maneira. E então aqui é quando você conhece o ρ e o θ e você quer converter para x e y. Então aqui você tem um ponto em coordenadas ρ e θ, e você então quer converter isso para x e y. X e y dessa maneira. Porque você precisa acessar o θ para calcular o cosseno de θ e o seno de θ, e acessar o ρ para então poder fechar essa conta. Escrever o ρ vezes o cosseno de θ e o ρ vezes o seno de θ. Agora, dito isto, tem mais uma informação interessante sobre esse triângulo. Eu acho que não deve ser muito difícil para você perceber que o ρ ele é a raiz do x do p ao quadrado mais o y do p ao quadrado. Eu poderia colocar em módulo? Poderia. Mas o quadrado de um módulo e o quadrado do próprio número, já que a gente está trabalhando com o número real, né, não faz muita diferença. Então, essa informação aqui, se você lembrar que o ρ ele é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ser importante para a gente fazer a conversão na outra direção. De que quando a gente tem as coordenadas cartesianas e quer então descobrir as coordenadas em termos de coordenadas polares, né? Descobrir as coordenadas polares daquele ponto. Olhando então para esse triângulo, eu creio que não seja difícil de você perceber que, por exemplo, não é a única coisa aqui que eu vou destacar, porque tem mais de uma. Por exemplo, a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? É x de p sobre y de p. E aqui, cateto oposto, ou desculpe, na verdade, y de p sobre x de p, né? Y de p sobre x de p. E aqui eu poderia colocar o módulo deles, né, se eu estivesse falando desse triângulo, mas você já entendeu que esse ângulo θ ele pode variar de 0 até 2π dentro do contexto de coordenadas polares. Então, eu vou colocar aqui sem o módulo, ok?
que são as coordenadas x de p e y de p do ponto em si. Esse ângulo pode variar de 0 até 2π, ele não está limitado ao 0 a 90, que seria dentro da ideia de um triângulo retângulo. Segue que, se a tangente de θ é y de p sobre x de p, então o θ é o arco cuja tangente é x de p sobre y de p. E essa é uma maneira de, dada as coordenadas x de p e y de p, a gente encontrar o θ. Então, aqui, isso é verdade. Só que também, deixa eu melhorar esse θ aqui, também é verdade que o seno de θ, ele é y de p sobre ρ. E então, isso me permitiria escrever que o θ é o arco cujo seno vale a y de p sobre raiz de x de p ao quadrado mais y de p ao quadrado, dado que o ρ, na verdade, é dado dessa maneira. Então, seria o y de p dividido por isso. Ok, poderia escrever dessa maneira. E, enfim, dá para você desenvolver aqui seno, cosseno, aqui eu desenvolvi a tangente, né? Então, você pode ter o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, arco secante, enfim. Só que, em geral, a gente pode trabalhar só com esse cara aqui mesmo e pensar o seguinte, bom, se o x de p e o y de p, os dois forem positivos, você sabe, então, que esse ponto está nesse primeiro quadrante aqui, né? Ou seja, o seu θ vai ser um ângulo entre 0 e 90. Se o seu x for positivo e o seu y for negativo, x positivo e y negativo é aqui embaixo, é o quarto quadrante. Então, o seu ângulo vai ter que estar entre 270 e 360 graus. Agora, se o x for negativo e o y for positivo, onde você tem x positivo e x negativo e y positivo, é nesse quadrante aqui, que é o segundo quadrante, né? É onde o x é negativo e o y é positivo. Então, você sabe que o seu ângulo tem que estar entre 90 e 180. Por fim, se as duas coordenadas são negativas, tanto o x quanto o y são coordenadas negativas, o quadrante em que as coordenadas são todas negativas é esse aqui. Então, você sabe que o seu ângulo tem que estar entre 180 e 270 graus. E, basicamente, usando o arco tangente e essa informação das coordenadas, você descobre que ângulo θ seria esse. E daí já é possível definir aqui equações para outra conversão. Então, essa aqui foi a conversão de quando a gente conhece ρ e θ e quer descobrir x e y. E quando a gente conhece x e y, quando a gente conhece as coordenadas x e y do ponto, como fazer, então, para converter para o sistema ρ e θ, né? Para esses dois valores? Bem, o ρ ele é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Assim você calcula o ρ. E o θ é o arco cuja tangente vale y sobre x. E pronto. Com essas duas equações, você consegue fazer a conversão, então, do seu sistema de coordenadas x e y para o sistema de coordenadas ρ e θ. E agora, para ficar de exemplo, para o nosso caso, então, o P ele era o ponto, então, 3 e 4. Como fazer para converter esse ponto P para ele assumir coordenadas do tipo ρ e θ? Como fazer isso? Bem, a gente sabe, então, que o ρ ele é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Nesse caso, vai ser 3 ao quadrado 9, 9 com 16, 25. Raiz de 25 é igual a 5. E já fez sentido, porque o ρ, o ponto P, né, ele estava nessa circunferência aqui, que indica os pontos que estão a uma distância 5 da origem ou do polo. Então, uma coisa já bateu. E o θ, ele vai ser o arco cuja tangente vale, então, y sobre x, 4 sobre 3. E, então, usando uma calculadora científica, como é que você determina isso? Qual é o arco cuja tangente vale 4 sobre 3? Bem, lembrando, então, de colocar sua calculadora científica para graus, né? Já que aqui eu estava falando sobre grau, né?
Você coloca sua calculadora científica para calcular, então, o arco tangente em graus e você vai ver que vai dar 53,13 graus. Vai dar isso aí, que é o que o GeoGebra ele tinha estimado aqui, ó, nesse valor, na verdade, aqui, ó, nesse valor aqui ele falou 53,13. Então, bateu então as duas coisas, né? Tanto a distância, 5, o ρ é 5, e o θ, o arco tangente, deu 53,13. E daí, então, eu vou escrever aqui, na verdade, caneta errada, deixa eu escrever aqui, então, que é igual a P, então 5 e 53, deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui, 13 graus, se o problema pedir em grau, né? Ou também pode ser que o teu problema te peça em radiano, então você precisa fazer essa conta em radiano, e em radiano vai dar 5 e 0,9273, 9273 arredondando para 4 casas decimais, ok? E aí é importante, talvez, no exercício você verificar se o exercício informou para que você responda em grau ou em radiano, né? Um exercício qualquer, numa questão de prova, enfim. E então, para esse vídeo era só isso mesmo, consegui chegar até o fim. Eu queria desenvolver a ideia de como converter, né, entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Eu acho que foi feito aqui. Espero que você tenha entendido todo o procedimento. Pode ser legal você retornar o vídeo, revisar passo a passo, talvez desenhar alguns triângulos aí para você sacar essa lógica de que você precisa ter cuidado que aqui se aplica um triângulo, esse θ, mas aqui, quando a gente fala de coordenadas polares, esse θ ele pode variar de 0 até 2π, pode ser legal você rever isso aí, rever a parte de trigonometria, caso alguma coisa não tenha ficado muito clara. E então, deixa eu destacar essas duas conversões aqui que foram encontradas, né? Que o objetivo era chegar nessas fórmulas. Essas, então, são as fórmulas. Espero que você tenha entendido tudo que foi desenvolvido aqui. Te desejo bons estudos e é isso aí.